Ok, estamos gravando. Ok. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro Exerce-se em Piedade. Hoje, nosso assunto é o assunto de paz, sentindo paz em nossos corações, paz com Deus, paz em nossa vida interior e paz em nossos relacionamentos com outras pessoas. Para nos facilitar neste estudo de hoje, pastor Carlos vai até nos servir e neste momento eu vou passar a palavra para ele para fazer uma breve introdução à sua pessoa, introduzir as outras pessoas participando e nos liderar nesta conversa sobre um assunto tão importante para cada um de nós. Pastor Carlos, tu tens a palavra. Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o missionário Carlos, resido atualmente aqui no bairro de Guaianazes, extremo leste da capital de São Paulo. Pertenço à primeira igreja batista em Guaianazes e sou casado com a minha esposa, Elza. Temos 3 filhos, temos 3 netos que estão já conosco e um que está a caminho. Trabalhamos durante 9 anos ali na cidade de Milagres, no Ceará, na plantação de uma igreja, da qual ainda fazemos uma assessoria a cada 3 meses lá. E Deus tem sido muito generoso, porque mesmo em meio a tantos conflitos, a tantas guerras, Ele tem trazido paz ao nosso coração, porque Ele está no controle da nossa vida. Vou pedir ao pastor Roberval a gentileza dele também fazer a sua apresentação. Pastor Roberval, por favor. Amém. Obrigado, pastor Carlos. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Pastor Mark, pastor Francimário, Carlos aí. Sou o pastor Roberval, moro aqui em São Bernardo do Campo. Estou pastor na igreja Betel há 17 anos. Sou casado há 25 anos com a Solange. Tenho 3 filhas, uma já com o Senhor, a Késia, que estaria fazendo 20 anos agora. A Julinha com 12 anos e a Raquel com 9 anos. E muito bom estar aqui com vocês. Amém. Pastor Francimário, por favor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que bom podermos estar juntos nessa quinta-feira para falarmos de um assunto tão importante, necessário para as nossas vidas, falar de paz. E Deus me deu o privilégio de pastorear a Igreja Batista Manancial, aqui em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Sou casado com a Juliana e somos pais da Heloíse e da Alice. Estamos aqui para servir no reino de Deus. Amém. Dentro dessa perspectiva do nosso estudo, Exercita-te em Piedade, nós podemos observar aqui que temos a referência a uma tríplice noção de paz. A paz com Deus, a paz conosco e a paz com as pessoas que estão em nossa volta. Eu queria ler aqui Provérbios 16, 7. Ele diz assim: quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. A paz, então, com Deus se torna o centro da reconciliação, da qual ela gera uma completude e harmonia no meio da sociedade em que nós estamos inseridos. Notem que, quando a palavra de Deus nos ensina os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele está nos propondo que as ações das quais nós fazemos, elas têm que estar centradas aonde? Na direção de Deus, através da sua orientação. E é um conceito muito interessante, porque nós vemos aí muitas nações em conflitos, seja lá por N tipos de necessidades, ou talvez porque desejam ter algo que elas não têm, e elas acabam tendo inimigas. E a palavra nos diz que até mesmo os nossos inimigos,
eles estarão em paz. Por quê? Porque Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle de todas as coisas. Então, essa paz de Deus é muito importante para a nossa vida. Aí, Tiago, capítulo 3, 17, ele diz que a sabedoria ela vem do alto. E, primeiramente, ela é pura. Não há ninguém mais puro do que o Senhor. Depois, ela é pacífica, ela traz a paz. Ela é gentil, de uma maneira cordial e fácil de ser invocada, que ela é cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E isso é um produto do fruto do Espírito que vem de Deus. E o fruto da justiça é semeado na paz daqueles que praticam a paz. Muitas vezes nós queremos paz, mas nós não a praticamos de acordo com a vontade de Deus. Então, é importante que nós tenhamos essa noção do significado dessa paz, da importância dessa paz com Deus. Mas também nós vamos ter outros exemplos. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, eu vou pedir ao pastor Roberval que ele possa, então, nos dar uma noção diferenciada a respeito dessa paz, no sentido do que o apóstolo fala em Romanos 5, de 1 a 2. Pastor Roberval, por favor, o amado tem a palavra. Amém, obrigado. Essa paz que inunda, ou deve inundar e dirigir nossos corações, nós, dentre tantos aspectos que a gente pode pensar aqui, o mundo percebe a paz pela ausência de guerras, né? E o pastor Carlos estava falando aí que é interessante que em meio às guerras, estamos em paz em meio às guerras. Então a gente percebe claramente que a paz, ela não é a ausência de guerra, mas sim a presença dominante, a presença de Deus, né? Tem a ver com a presença do Senhor. E nós sabemos que Romanos 5, 1, 2, ele diz assim, eu vou ler o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós sabemos que aqui nenhum condenado tem paz, né? Ninguém que tem uma sentença de morte sobre si tem paz. Então, aqui nos mostra a origem, a fonte, né? A causa da nossa paz, da paz que não tem nada a ver com circunstâncias, que não tem nada a ver com coisas, mas tem tudo a ver com Deus, com a presença dele. Então, ele diz, justificados, pois, né? Então, temos paz com Deus. Então, tendo paz com Deus, aí vem essa tríplice paz, né? Tendo paz com Deus, sendo reconciliado com Ele, nós recebemos a paz que vem dele e que só Ele pode dar, que mais à frente, lá em João, ele diz assim, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Né? Então, tendo paz com Deus, recebemos a paz de Deus, e aí sim podemos ter paz nos relacionamentos, nas nossas relacionamentos com pessoas, ou com os crentes, né? E com os não crentes diz, quando depender de vós, tende paz com todos, né? Então é um texto muito claro que fala que a nossa paz, ela de fato, ela vem do nosso Deus, é uma ação dele, é uma bênção dele, uma dádiva dele, e que vem dessa nossa justificação, né? Que Romanos 8, mais à frente vai dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, sem condenação, aí sim podemos desfrutar dessa paz que só Ele pode nos abençoar. Amém. Pastor Francimário, dentro dessa mesma perspectiva, o pastor pode nos discorrer a respeito de Romanos 8, dos versículos de 28 a 31, e tecer as suas considerações a respeito dessa paz. Por favor, o amado irmão tem a palavra. Ok, pastor Carlos, eu quero fazer a leitura do texto sagrado, Romanos 8,
do 28 ao 31. Isso. Diz assim a palavra de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para que se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. E aí o versículo de número 31 diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara no seu ensino com relação àquilo que Deus fez por nós, né? O fato da justificação, que é a porta de entrada de nós termos um relacionamento que podemos desfrutar de paz. Então, essa paz, primeiro, ela é oriunda e proveniente do sacrifício de Cristo Jesus, quando nós, pela fé, entregamos e confiamos a nossa vida ao Senhor. Então, nós temos e desfrutamos dessa paz. Então, podemos, diante disso, compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo as aflições, mesmo as dificuldades que não são fáceis. Essas dificuldades, elas geram incerteza no nosso coração. Essas dificuldades, elas podem gerar dúvidas no nosso coração. Então, o fruto do Espírito Santo, que nós estamos falando aqui nesta manhã, falando de paz, tem a ver totalmente com uma vida imersa, uma vida de dedicação, de entrega. Nós reconhecermos no altar do Senhor Deus a nossa deficiência, a nossa incapacidade de, às vezes, tomar decisões, gozando de uma paz que vai além das circunstâncias. Então, eu penso que nós estamos diante de um grande desafio para toda a nossa vida, aprender a confiar e a depender, entender que Deus está no controle, que o Senhor Jesus tem nos dirigido, nos orientado, e podemos dizer, como Paulo disse aqui no versículo 31, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias, e principalmente no momento de angústia, de dificuldade, que nós estamos sujeitos a passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nós precisamos a cada dia cultivar um relacionamento constante, diário e profundo com o Senhor. Obrigado, pastor Carlos. Amém. Muito boa consideração. Quando as pessoas sempre me questionam como você está, eu sempre gosto de dizer: tudo em paz em meio às guerras. E por que isso? Você vai compreender agora por que eu sempre uso essa frase, porque ali em João 16:3, nós vamos ver aquilo que Jesus vai nos ensinar a respeito disso. Então, eu queria também que os amados pudessem, nesse momento, já pensar qual é o conforto, que há uma correspondência que ele nos assegurou também nesse versículo de João 16:33, em concordância com Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31, e Efésios 1:2. Como esse conforto ele deve impactar, ele deve afetar a nossa paz interior. Eu pediria que o pastor Roberval, por favor, pudesse discorrer a respeito disso. O amado tem a palavra, por favor. Amém. Ponto 2 aqui diz: Jesus nos assegurou, nos garantiu, nos afirmou, né? Em João 16:33 diz: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. É uma garantia, e eu quero ainda pegar aquela última frase
o pastor Francimário falou, né? Que pergunta maravilhosa, né? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui ele vem garantindo a paz que vem dele, é a paz que ele mesmo nos garante. E vai afirmando aqui que nós temos e teremos sim problemas neste mundo, e esse é o conforto que nós temos, a segurança que ele nos assegura nesse versículo aí, que podemos de fato descansar nele, porque é uma bênção maravilhosa, né? Nós habitamos nele, ele habita em nós, e essa paz nos inunda de uma forma muito maravilhosa, e que podemos de fato descansar nessa realidade aí, nessa fé. Amém. Quando nós olhamos um texto aqui em Filipenses, capítulo 4, de 6 a 7, nós temos um texto aqui que eu diria que ele irá de encontro a muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Devido a essa dificuldade da pandemia, há uma palavra que ficou em voga e que ela hoje é a tônica de muitos males na vida das pessoas, que é a palavra ansiedade. E aqui nós temos um versículo que não só irá nos fazer compreender, né, a promessa de que Deus fez, e ele exercita isso para que nós coloquemos em prática aqui, mas também aquilo que ele não nos prometeu diante de determinadas circunstâncias. Então, eu queria que você, que está nos assistindo, prestasse bem atenção agora no que será falado a respeito de Filipenses 4, de 6 a 7, de que forma você pode vencer essa ansiedade. E o pastor Francimário vai nos orientar da melhor maneira possível através da palavra de Deus. Por favor, pastor Francimário, o senhor tem a palavra, meu amado. Ok, pastor Carlos, obrigado. Esse texto ele é fundamental à nossa compreensão. Eu quero fazer a leitura dele. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. É interessante essa passagem bíblica, ela é uma abordagem muito clara e muito pertinente para nós hoje. Essa questão da ansiedade, a depressão, uma série de doenças psicossomáticas que lamentavelmente é real. Então nós temos aqui algumas dicas do apóstolo Paulo, como nós devemos nos comportar diante da ansiedade, da depressão ou de qualquer outra que seja outra doença qualquer. Então, a primeira advertência dele aqui é: não vivam preocupados. Ele não está dizendo que a preocupação ela não vai fazer parte da nossa vida em algum momento. Ela vai fazer, porque somos seres humanos e vamos ser afetados em algum momento pela preocupação. Inclusive, o próprio Paulo ele se preocupava com as igrejas. Então, ele fala nas suas cartas sobre isso. Claro que essa é uma preocupação boa, desde que ela não fuja daquele controle absoluto e soberano de Deus. Agora, olhando para esse texto, não viver preocupado com coisa alguma, e logo em contrapartida ele mostra, ele muda o tom da sua fala, e ele faz um contraste que nós precisamos considerar. Ele diz: olha, não vivam preocupados com coisa alguma, mas em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, duas coisas aqui são essenciais. Primeiro, oração. A oração é um fator importante para todos nós na luta
não só contra a ansiedade, a depressão, mas contra o pecado propriamente dito. A oração, ela é fundamental nessa caminhada. E em contrapartida ainda, ter um coração agradecido, tá? Porque a depressão ou a ansiedade, ela tem origem na preocupação, e a pessoa que se preocupa, ela não se lembra de agradecer, ela não vai ter um coração grato, ela não vai despertar para aquilo que Deus já fez na sua vida. Então, nós podemos confiar nesta palavra que diz que nós devemos, então, orar a Deus pedindo, ou seja, mostrando aí a nossa limitação. Pedindo a Deus, nada de determinar em nome de Jesus. Não há lugar para isso. Nós precisamos pedir. O filho não manda no pai, o filho pede ao pai. Então, pedindo aquilo que nós precisamos e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E aí o versículo 7, a promessa. No versículo 6, nós temos o que fazer, como fazer. No versículo 7, nós temos a promessa de Deus, que traz esperança ao meu coração, para você, meu irmão, que está vivendo um quadro depressivo, de ansiedade. Nós temos uma promessa aqui que nós podemos, então, abraçar nesta manhã. Diz assim: então, vocês experimentarão a paz de Deus. Mas ele não para por aí, ele vai abrir mais o leque. Ele diz, olha, que excede todo o entendimento, além de exceder todo o nosso entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, ao fazer isso, nós vamos estar blindados, o nosso coração e a nossa mente. Se vivemos uma vida de oração, de entrega, de total rendição ao Senhor, tendo o coração agradecido por tudo que Ele já realizou, inclusive por ter ido à cruz por nós. Não se esqueça do sacrifício vicário que Jesus fez por nós. Então, nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós poderemos experimentar as suas promessas e, certamente, meus irmãos, podemos confiar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então, a depressão ela vai encontrar lugar. A ansiedade ela vai encontrar lugar na vida, no coração de alguém que não tem um relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas será que quem vive um relacionamento com Deus pode ser afetado pela ansiedade e a depressão? Sim, nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por isso, por exemplo, Elias. Mas Deus tratou com Elias e ele saiu da caverna, ele saiu desse quadro depressivo. Então é importante nós nos relacionarmos com Deus. Podemos sofrer de ansiedade e depressão, mas não podemos viver na ansiedade e na depressão. É importante nós termos isso muito claro diante de nós. Obrigado, pastor Carlos. Amém. Muito bom. Pastor Roberval, ainda dentro dessa perspectiva da qual o pastor Mário nos ensinou agora e nos mostrou, há algo muito interessante ali em 1 Pedro, capítulo 5, 7 e 9, que também está de uma maneira direta relacionada ao porquê a ansiedade das pessoas ela acaba roubando essa paz de Cristo dentro do coração dela e permitindo que determinadas coisas aconteçam. Eu chamo mais uma vez a atenção de você que está nos ouvindo e está nos vendo agora nesse momento. Preste atenção, porque muitas pessoas não vão levar isso em conta. Mas nós temos alguém que detesta o amor de Cristo. Nós temos alguém que não é aquela pessoa que foi verdadeira com Deus. E ela veio para matar, ela veio para roubar, ela veio para tentar destruir. E quando nós lemos essa passagem, nós vamos agora entender o que é que devemos fazer em relação à pessoa de Deus e quem é que muitas vezes está por detrás disso. Então, eu queria que o pastor Roberval, por favor, 1 Pedro 5, 7 a 9, e na sequência você pudesse nos também orientar em Jó 1, de 9 a 11, aonde há essa pessoa que vem tentar roubar essa paz de Deus que muitas vezes excede o nosso entendimento. Por favor, pastor Roberval.
Amém. Que bom que a gente tem esse refúgio, esse socorro do Senhor, né? Como o pastor Francimário acaba de expor para nós aí, essa segurança que nós temos em Cristo. E 1 Pedro, capítulo 5, o 7 a 9, diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. O texto que o pastor Francimário diz é: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Nada. E aqui ele diz: lancem todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele cuida de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Não estamos só, né? Não estamos só. Além de nós estarmos rodeados de irmãos, e nós temos uma presença dentro e fora, nos guardando de todo o mal. Uma coisa interessante é assim, estava pensando enquanto vocês estavam falando, quando a gente perde a paz, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica preocupado, quando a gente fica angustiado, a gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue pensar direito. Então, o nosso discernimento, ele passa a ser, ele está comprometido, o nosso discernimento. Nós começamos a ver o fantasma muito maior do que o que é, o problema muito maior do que o que ele é, e às vezes nós focamos no problema, nós focamos na necessidade, né? E nós fomos chamados para viver pela fé. Somos o povo da fé, caminhar pela fé. Então, a fé nos convida a tirar os olhos do problema e olhar para aquele que é a solução e que é maior do que qualquer problema. E que diante dele não há problema nenhum. Então, da mesma forma que o versículo anterior, que o pastor Francimário leu, nos convida a ir a Cristo e ir ao Senhor, ele diz, pela oração e súplica, buscar esse revestimento, ser fortalecido na nossa fé. Aqui o apóstolo Pedro nos convida também a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Duas posições, né? Uma é confiar porque ele cuida de nós, estamos cercados dele. Volto lá no Romanos 8:31, diz assim: se ele é conosco, se ele cuida de mim, né? O Salmo 23, se ele é o meu pastor, eu preciso estar pregando isso para mim, trazer a memória o que me dá esperança. E essa é uma forma de resistir firme na fé os ataques do inimigo, os ataques que ele vem mostrando cada vez mais o problema, e às vezes nos roubam a paz e a questão de olhar que o nosso problema já foi resolvido em Cristo na cruz. Todo ele, o de dentro e o de fora, né? Então ele nos convida a essa resistência na fé, continuar crendo, mesmo quando tudo aos nossos olhos diz não, né? Você se agarrar firme no Senhor. Resistam-lhes firmes na fé, certos de que os irmãos espalhados pelo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Em Jó 1, 9 a 11, ele diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Aqui o inimigo ele traz duas acusações, né? Uma, ele acusa Deus de ser manipulador, de ser comprador da fidelidade. Ele fala, olha, o Senhor compra a fidelidade de Jó lhe dando coisas, cercando ele, lhe abençoando. E ele acusou o Jó também aqui de ser um interesseiro, né? Falou, o Jó só é fiel porque o Senhor dá. E aí ele faz essas acusações e diz: estende a sua mão e toca em tudo o que ele tem,
para ver se ele não blasfema de ti. Então ele vem com argumentos filosóficos, né, aqui, para combater o caráter. A nossa segurança está no caráter santo de Deus, de confiar nele de forma absoluta. E o Jó, ele ataca esse caráter de Deus. Ele fala, olha, ele põe em dúvida a fidelidade de Deus, ele põe em dúvida a fidelidade do homem, né? Uma coisa, nós temos que ter esse descanso, né? De lançar sobre o Senhor, de resistir-lhes na fé, ter essas estacas bem firmadas de que Deus é santo, bom, amoroso, de que Ele trabalha a nosso favor, de que Ele quer o nosso bem, e isso foi provado e manifesto na cruz, a obra que Ele realizou em nosso favor, por graça e misericórdia dEle, não por mérito nosso, mas porque Ele, de fato, é bom e é maravilhoso. Então, eu termino aqui dizendo isso, né, de que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, descansando no caráter santo de Deus, esse descansar no caráter dele, ter a absoluta certeza de que ele não falha, de que ele não abandona, de que ele é presente e de que nós, de fato, ele é digno de confiança. Mesmo que a gente vacile, ele continua sendo firme, fiel, amoroso e bom. Amém. Muito importante aquilo que acabamos de ouvir, tanto da palavra do pastor Francimário quanto do pastor Roberval, Filipenses 4, 6 a 7, e aí ouvimos 1 Pedro 5, 7 e 9, o confronto que foi, e para que você entenda bem isso, só complementando Tiago, capítulo que está aqui 4, 7, ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, temos aqui, né, a arma essencial. Nós não temos forças para lutar contra o inimigo diretamente, mas nós temos aquele que é poderoso e capaz de nos dar muito mais do que pensamos ou imaginando e nos revestindo das suas armaduras para combater o bom combate. Pastor Mark Johnson, por favor, suas considerações, meu amado. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastores que estão até nos edificando na palavra de Deus hoje de manhã. O pastor Carlos, duas coisas estão até mexendo muito com meu coração neste estudo. Para mim, pessoalmente, isso não é a primeira vez para mim fazer este estudo. Eu tenho feito até com uma certa frequência. Sempre é interessante, pastor Carlos, como Deus destaca certas coisas que simplesmente a gente não estava, quem sabe, prestando atenção, ou não estava prestes de ouvir esta verdade sendo aplicada em nossas vidas. Eu falei com o grupo um pouquinho antes de começar esta gravação que eu, pessoalmente, eu tenho até uma luta nesta questão de manter confiança em Deus. Eu creio que isso tem sido para mim até uma área em que eu estou precisando crescer. Eu vou pedir oração na parte de cada um, ore para mim. Mas é interessante, duas observações rápidas aqui, pastor Carlos. A primeira coisa, eu preciso me arrepender de falta de oração. Se eu fizer uma comparação entre tempo em ansiedade e tempo em oração, quem ganha? Quem ganha? Humildemente, eu vou passar mais tempo em ansiedade do que a mesma quantia de tempo em oração. E simplesmente, meus irmãos, isso é um erro nas minhas disciplinas espirituais. Eu preciso, quando sentir ansiedade, claro, a Bíblia está dizendo, Marcos, é mais tempo em oração. Fale com seus irmãos. Como eu estou falando hoje. Hoje eu estou em jejum e oração hoje. Devo orar sobre este assunto. Eu vou pedir para vocês orar para mim. Mais tempo em oração, menos tempo só em ansiedade. Primeira coisa. Segunda coisa.
esta questão da guerra espiritual, né? Pastor Carlos e Francimário, Pastor Roberval, nós já passamos muito tempo conversando sobre a busca de santidade. Nós temos passado quase 12 semanas só focalizando naquele ponto ali. Eles já ouviram até uma colocação minha que muitas vezes somos culpados de culpar Satanás para nossos próprios corações querendo fazer certas coisas. E que a coisa certa não é dizer, Deus ou Satanás está me provocando, me tentando fazer tal coisa. Não foi eu, mas foi Satanás me tentando. E, de fato, nós precisamos assumir a responsabilidade que, a respeito de pecado, o problema, meu pior inimigo, é meu coração. E este coração precisa ser Me parece que tivemos um problema com o pastor Mark, né? Pronto. Voltou. Pronto. Continuo a falar, o pastor Carlos, que essa posição que precisamos assumir responsabilidade para nossos corações seja a posição correta. Mas nossa leitura também destaca a importância que existe uma guerra espiritual. Existe até um inimigo da nossa alma. Eu fiquei impressionado quantas vezes, quando eu estou sentindo ansiedade, Dr. Bridges fala, muitas vezes é o próprio inimigo chegando ali, fazendo calúnia sobre Deus e sobre sua consciência. E muitas vezes a nossa resposta é de pensar, a falta é a minha pouca fé que está ali. Quando eu estou ansioso, duvidando Deus, duvidando que Deus me ama, acho que isso é a hora para a gente dizer, estes pensamentos de fato vêm do inimigo da minha alma. Agora estamos literalmente ao ponto que precisamos, como nós faláramos, precisamos resistir a Satanás. É Satanás que está fazendo estas acusações, questionando a bondade de Deus, questionando que ele me ama. E eu preciso, pastor Carlos, de fato, eu preciso até me envolver mais nesta guerra contra o Satanás, que é o acusador, acusando Deus, me acusando, e eu preciso até resistir. Amém. Isso é uma verdade absoluta. Quando nós lemos ali no texto de Lucas 22, né, de 31, e o Senhor disse a Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Não é diferente de cada um de nós também hoje, porque nós também, quando servimos ao Senhor, estamos em desconformidade com aquele que gerou todo o conflito, aquele que desagradou a Deus por completo, tentando também nos sugestionar e nos levar a fazer. Então, há duas proporções muito bem faladas aí. Uma que nós somos tentados, mas nós podemos resistir, como o Tiago disse. Depende de nós, se nós estivermos em comunhão, em oração, e isso é muito bom. Então, nós pudemos ver a paz com Deus, né, através da justificação, a paz conosco mesmo, que é esse amor que nos invade pelo poder do Espírito Santo de Deus, e nós vamos ver agora o sentido da paz com outras pessoas. Então, pediria aqui ao pastor Francimário que pudesse ler Mateus capítulo 5, versículo 9, junto com Romanos 12, 18, né, e fazer aqui as suas considerações a respeito desse sentimento e da importância dessa comunhão, desse relacionamento, dessa paz também com aqueles que estão em nossa volta. Pastor Francimário tem a palavra, por favor. Obrigado, pastor Carlos.
Vamos fazer a leitura aí de Romanos 5:9, diz assim, desculpa, Mateus 5:9. Isso. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18. 18. Vamos lá a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Muito bem. Ainda aí em Romanos 14, 19, diz o seguinte. Vamos fazer a leitura também. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Aí nós temos outros textos, mas Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então são textos clássicos. Irmãos, essa questão, falar sobre a paz com outras pessoas, o texto da palavra de Deus é muito claro. Nós somos felizes quando nós promovemos a paz. Bem-aventurado, abençoado, aquelas pessoas que promovem a paz, né? E então nós precisamos fazer isso. E no que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. Esse ter paz é importante deixar claro que não é concordar com o pecado de ninguém, né? Ter paz é você agir biblicamente, viver a palavra, praticar a palavra, né? E poder abraçar essa pessoa e dizer, olha, estamos juntos, estou orando por você, conte com a minha ajuda, eu estou aqui para lhe ajudar. Diferente de você abraçar, acolher a pessoa e juntamente com seus pecados. Então, isso não. Então, nós devemos, então, fazer isso, né? Tendo em vista que essa é a vontade de Deus em Cristo. No que depender de nós, vamos ter paz com todas as pessoas, tá? E vamos, então, ser esse agente de paz, tendo em vista que nós somos homens e mulheres que devem andar segundo a palavra de Deus. Então, esta é a minha palavra, pastor Carlos. E Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero só citar rapidamente o Gálatas 2, que o Pedrão, o apóstolo Pedro, e Barnabé, de forma muito dissimulada, né, pecou, e Paulo ali falou para eles ali, naquele momento, falou, você está errando, Pedro, você não pode se comportar dessa forma. E aí, claramente, eu observo ali, pelo menos o texto dá essa margem de pensar, que a paz entre esses homens de Deus não foi quebrada por conta disso, não. Eles continuaram desfrutando dessa comunhão entre eles, né? Mas Paulo chamou a atenção deles. E a gente precisa ter essa maturidade como pastor, como servo, como filho de Deus. Se estamos errados e alguém chama a nossa atenção, nós temos que ter um coração agradecido e dizer muito obrigado, meu irmão. E não entrar em contenda, perder a paz por conta disso. De forma nenhuma. Então, isso mostra de uma forma muito clara o que é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade tem a ver como ingrediente necessário a paz. É isso aí, pastor Carlos. Obrigado, meu irmão. Oh, amém. Isso é muito importante. É interessante que Colossenses 3,15 ele vai também nos alertar que essa paz que vem de Deus, né, ela tem que dominar os nossos corações. Ela tem que estar inicialmente em mim. É a partir do meu coração desse trabalhar, né? 1 Pedro 3,11 ele nos alerta. Mas para que isso aconteça, vocês se apartem também do mal. Façam o bem, busque a paz e a siga. Ou seja, é uma constância na nossa vida. Deus abençoe. Muito bom isso. Pastor Roberval, Romanos capítulo 12, versículo 5, em concordância com 1 Coríntios 12, versículo 12 e 25. Então, Romanos 12, 5 e 1 Coríntios 12, versículo 12 e 25, refere-se a todos os cristãos como membros do corpo de Cristo. Discorra para nós, por favor, como isso tem um relacionamento a respeito do viver em paz
com os outros cristãos e como nós podemos expressar isso e transformar isso numa bênção para a glória de Deus. Amém. Eu acredito que isso é exatamente a manifestação visível da nossa relação com Deus, né? Vamos ler aqui o texto, Romanos 12, 5, diz: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, o versículo 12 e o versículo 25 diz: porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, para que não haja divisão no corpo, para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu penso nessa manifestação visível, né? Então alguém disse, né? A forma como eu falo com Deus determina como eu falo com as pessoas. Então, a minha relação com Deus, ela é definidora, né? A paz que eu recebo dele me capacita a estar em paz com o próximo. Então, eu vejo muito claro aqui o que o Hebreus 12, 14 fala: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Essa separação para Deus, esse andar com Deus. E ele termina o versículo 14 dizendo: sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é nessa relação aqui de Romanos 12, 5, de sermos membros uns dos outros, é que o Senhor será visto na nossa maneira de ser, de agir, de falar, de quem de fato nós somos. Eu costumo fazer essas duas, uma aplicação aqui, ó, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor na sua vida, nas suas ações, ninguém verá Deus na sua fala, e também ninguém verá o Senhor na sua glória, né? Lá na sua majestade, na sua glória. Então ele fala desse sermos membros uns dos outros, pertencente a esse corpo, do qual o Cristo é o cabeça. Então toda a vida vem dele. E é essa nossa relação com Deus, com Cristo, que define, né, as nossas relações uns com os outros, né? É a manifestação visível da nossa obediência. Eu ouvi e repito aqui sempre dizendo: a igreja é a família do Pai, é o corpo do Filho e é o templo do Espírito Santo. Então, sendo pertencentes uns dos outros e ligado ao cabeça, essa passagem de Romanos 12, 5 diz exatamente isso. Embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Em Coríntios 12, ele fala aqui uma reprovação, uma proibição à divisão do corpo, a não dividir esse corpo. Eu vejo, de fato, isso, a nossa relação com Deus. Volto lá ao que o pastor Francimário disse, a nossa oração, que o pastor Mark estava falando, sobre a nossa oração. Devemos realmente nos arrepender e sermos promotores dessa paz, promotores de vivermos na unidade que Deus gerou, né? De andarmos em união. E isso vivendo a realidade desses textos aqui. Amém. Como é bom. Queridos, estamos já caminhando para o final, mas temos aqui mais os dois últimos pontos. Pastor Francimário, queria que o pastor pudesse fazer as suas considerações a respeito de Mateus 5, 23, 24, junto com Mateus 18, 15, e pudesse nos esclarecer de quem é a responsabilidade de iniciar esforços em direção à paz e reconciliação entre os crentes. Com a palavra, o pastor Francimário, por favor. Obrigado, pastor Carlos. Vamos então à leitura do texto. Mateus, capítulo 5, e o versículo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus:
Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. E aí, claro, Mateus 18, versículo 15, diz assim: Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Pois bem, de quem é a responsabilidade de iniciar esforços em direção à paz e reconciliação entre os crentes? É totalmente, absolutamente minha. Ou seja, daquela pessoa que compreende o seu papel. E eu acho que é importante deixar aqui rapidamente uma nota de esclarecimento, que a gente acaba lidando com isso no dia a dia. A pessoa diz o seguinte: mas eu sou a pessoa que foi ofendida, né? Então o ofensor ele tem que vir a mim e pedir perdão. A Bíblia está dizendo o contrário aqui, meu irmão. É o ofendido, o ofensor, todos têm o seu papel em buscar ter a paz. Então, precisamos resolver o problema sem colocar pressupostos. Eu já encontrei situações em que a pessoa diz o seguinte: eu perdoo a pessoa se ela realmente se arrepender. Mas como assim? Eu tenho essa capacidade de saber se a pessoa realmente está arrependida? Não tenho, ok? Então, meu papel é perdoar, e se ela não está realmente arrependida, esse é um problema dela com Deus, não tenho nada a ver com isso. Mas o meu papel como cristão é, independente se eu fui o ofensor ou o ofendido, buscar rapidamente resolver essa situação. E claro, dependendo da situação, a Bíblia, Mateus 18:15, né, ele tem ali um passo a passo de como isso pode acontecer e deve acontecer. Você busca resolver essa questão com a pessoa, e se ela não lhe der ouvido, você pode chamar duas testemunhas, e se essa pessoa ainda não der ouvidos, não quiser saber, então você pode então tornar isso público à igreja. Então, é essa orientação que nós temos aí no Evangelho de Mateus, e essa, vale ressaltar, a disciplina eclesiástica, né, para aquele irmão, aquela irmã que está andando de forma errada. Então a igreja ela precisa ter esse cuidado, esse zelo com esse irmão, procurá-lo, né, em particular, buscar resgatar esta vida. Se isso não acontecer, levar duas ou três testemunhas, e se ainda isso não for possível, tornar isso público à igreja. E claro, é triste quando a gente chega nesse último patamar e a pessoa não se arrepende dos seus pecados, né? Claro que esse contexto de Mateus 18 está mais ali para a questão ministerial, a questão do pastor, aquela coisa toda. Mas o Mateus 5 também ilustra muito bem a questão do nosso relacionamento com Deus, ao ponto de, se você vai ofertar, você deixar a sua oferta e resolver aquela pendência para depois voltar e ofertar. Então, nós precisamos considerar isso de uma forma muito objetiva, não precisamos dar muito rodeio, está muito claro ali, irmãos. O problema é que nós temos um coração enganoso, um coração que não quer se humilhar, um coração que não quer se reconhecer o erro. Então, nós precisamos abrir mão disso e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. E precisamos, irmãos, não fazer o que o nosso coração deseja, mas fazer a vontade de Deus. Encerro com essas palavras. Amém. E chegamos aqui na nossa última etapa. Pediria ao pastor Roberval a gentileza de Romanos 12, de 17 a 21, fizesse uma reflexão sobre esse texto, no contexto sobre alguma coisa no sentido vingativo, né? E mesmo como talvez esse desejo incrustado, oculto dentro de nós, ele possa, assim, fazer com que nós venhamos a desagradar a Deus, e como trabalhar isso na nossa vida. Por favor, pastor Roberval. Vamos lá, Romanos 12, 17 a 21, nos diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vós,
vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós temos uma identidade, e essa nossa identidade, ela traz consigo uma missão, né? E a nossa missão a nossa identidade, ela está em Deus, e a nossa missão é espelhar e espalhar a glória de Deus, é ser imitador de Jesus. E aqui, o Francimário disse aí no final, né? Às vezes a gente quer pôr condições, né? A gente quer agir de forma condicional. Se ele fizer, eu faço assim. Na verdade, a nossa identidade e missão, ela traz responsabilidades incondicionais. Nós temos ordenanças do Senhor de manifestar em nós, o nosso viver, o caráter santo de Cristo. Então ele diz aqui, não paguem a ninguém mal por mal. Uma outra coisa interessante aqui o que define as minhas ações, o que define as minhas atitudes, não é os meus sentimentos, nem é a ação da outra pessoa, mas sim a minha relação com Deus, as ordenanças do Senhor, a vida de Jesus manifesta em mim. Isso é definidor, não é? O que define a minha maneira de ser e de agir é a presença de Deus, as suas ordens, o mandamento, a vida dele se manifestando em mim. Por exemplo, eu não posso ser dirigido... O que dirige minha vida? Isso é uma coisa para a gente pensar. Eu lembro de um texto, Jesus na ceia. Jesus continuou sendo quem ele era até o final. Ele não mudou. A atitude de Judas não levou Jesus a mudar de posição. Ele disse, eu sou quem eu sou e eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, nós somos pacificadores, promotores da paz, nós somos aqueles que fomos chamados para amar, nós somos chamados para manifestar o caráter de Cristo em todas as ações da vida. O perdão não deve ser condicional em nenhum momento, temos que perdoar, até por antecipação. E é uma capacitação de Deus mesmo, é milagre, não é uma obra humana, né? É um milagre do Senhor. Então, a ordem muito clara aqui de Romanos, aqui de uma prática, de uma manifestação do caráter santo de Deus em nós, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vós, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. São ordenanças maravilhosas aqui, né? E que confrontam o nosso caráter, que confrontam os nossos sentimentos, que confrontam o nosso coração. Mas e aí nos convida a confiar no caráter santo de Deus, confiar na justiça de Deus, na misericórdia do Senhor, a graça dele. Deem lugar a Deus, deem lugar à ira de Deus. A nossa ira é pecaminosa, né? A nossa ira não é justa. A nossa ira só é justa quando ela é contra o pecado. Então, mas a ira de Deus é uma ira justa. E ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E aí nos leva a dizer, olha, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Quer dizer, a minha relação com o inimigo não é determinada pelo inimigo, pelo comportamento do inimigo, mas a minha relação com o inimigo é determinada pela palavra de Deus, pelo caráter santo do Senhor, por aquilo que ele tem nos capacitado a fazer. Então, ele habita em nós e devemos manifestar o caráter santo dele. É fácil? Eu diria, é impossível. É impossível. A gente só consegue porque é uma ação dele mesmo. É um milagre que ele opera em nossas vidas. É isso. Amém. Pastor Mike Johnson, por favor, a palavra está com o meu amado. Querido pastor Carlos, queria agradecê-lo para nos facilitar nesta conversa de hoje. Para vocês assistindo, houve até desafios tecnológicos,
Mas eu queria agradecer a sua paciência e até a disponibilidade de pessoas a continuar quando eu mesmo não estava ligado como conversa. Só para informá-los, a Carolina entrou em contato com o nosso servidor e, de fato, estamos com problemas no internet nesta região da cidade e vai continuar até amanhã. Então, obrigado por sua paciência neste momento. Eu só queria dizer, em conclusão, Pastor Carlos, essa questão de paz é de extremamente importância, porque a vida pastoral, a vida missionária, normalmente vai ter momentos em que conflitos existem, em que sentimentos negativos vão surgir em nosso meio. Como lidar com esses momentos, normalmente, é o maior desafio que enfrenta o líder. Muitos líderes simplesmente, muitas vezes o líder não vai continuar, não por causa de falta de compromisso com o Senhor, mas literalmente é cansaço na luta. Tem certas igrejas ou certas congregações em que conflitos são tão frequentes e tão cansativos que não é o amor para o Senhor que falta, mas é literalmente energia de continuar enfrentando essas situações. Então, deixe eu encorajar vocês, mais um estudo que precisa ser contemplado, mas o livro O Pacificador, se você nunca fez um estudo do livro Pacificador, eu ia encorajar você a fazer isso. É mais um estudo que precisa ser feito entre os pastores. Literalmente, a coisa mais difícil para nós como pastores é muitas vezes a gente vai entrar no ministério com as melhores intenções. Os problemas inevitáveis vão surgir em nosso meio e nós, como líderes, nem sempre vai saber como lidar com conflito. De vez em quando a gente vai até pedir alguém com mais experiência, eles vai nos dar dicas e de vez em quando a experiência do passado pode ser de muito valor. De vez em quando, muitas vezes no passado, como nós temos lidado com conflito, não tem sido totalmente fiel à palavra de Deus. É mais uma questão de sobrevivência pastoral do que glorificar Deus no meio de conflitos. Então, o livro Pacificador é uma ferramenta ótima para nós até pensar, e aí, baseado na palavra de Deus, quais são as formas pelo qual nós podemos até desenvolver estratégias de aplicação. Então, Pastor Carlos, eu ia deixar aquela palavra final como grupo, com pessoas que estão assistindo, de continuar a fazer até estudos pessoais nesta área, porque conflito entre os irmãos é um fato em nossas igrejas em que nós precisamos ser bem preparados para lidar com esta realidade. Mais uma vez, eu queria agradecer vocês que estão participando hoje neste estudo e certamente nós vamos continuar. A semana que vem nós vamos ter nosso 10º estudo do livro Exercitar-se em Piedade e até a nossa próxima conversa.